Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Caia Deus, revisado e narrado por Peter Turguniev. Devemos nos preocupar com a erupção do vulcão Krakatoa? O vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção de ontem, dia 10, para hoje, dia 11. A erupção dessa vez foi pequena, mas serve de alerta. A qualquer momento, esse ou outros vulcões podem explodir de verdade e causar mudanças climáticas enormes. Um ótimo pretexto para organizações poderosas socialistas e governadores com complexo de ditador se mostrarem mais fascistas ainda. Bom, apesar de estarmos focados somente em assuntos relacionados ao vírus do Partido Comunista Chinês, o vírus do PCC, é bom que vejamos tudo o mais que tem ocorrido por fora dessa bolha midiática atual. Digo isso principalmente pelo fato da crise econômica se escancarar de vez com a chegada da recessão econômica global. Queda no nível da produção, aumento do desemprego, queda da renda familiar, redução da taxa de lucro, aumento do número de falências e concordatas, só problema para quem, de fato, faz algo para a sociedade e para si. E ainda tem que se virar agora com prejuízos e irresponsabilidade estatal. Vírus é o menor dos nossos problemas nesse momento. O número de mortos não chega a 1% dos mortos por todas as causas no último mês. Faça a conta, morrem 3.500 pessoas por dia em Banânia de todas as causas. No último mês, ou seja, nos últimos 30 dias, morreram 1.052 pessoas desse vírus. Se a gente for confiar mesmo nesses números, tá? Os hospitais estão vazios, os hospitais de campanha que foram montados às pressas ainda não foram usados. Não só aqui como no resto do mundo. Os problemas reais que temos agora são políticos parasitas ditadores achando que podem parir ordens aleatórias e limitar a liberdade das pessoas para poderem roubar dinheiro loucamente, e outro grande problema, a quebra completa da economia mundial, que já vinha acontecendo há algum tempo, tá? Mas o assunto vírus precipitou o estouro dessa bolha. Como se não bastasse isso, nessa virada da sexta-feira 10 para o sábado, dia 11 de abril, o vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção após uma violenta explosão. De acordo com os serviços de monitoramento, a coluna de fumaça subiu até 15 quilômetros na atmosfera. A explosão foi ouvida da capital, Jakarta, a 150 quilômetros do vulcão. Foi a mais violenta desde dezembro de 2018, quando uma erupção nesse mesmo vulcão desencadeou uma tsunami que matou 281 pessoas na Indonésia. Tá, mas por que devemos nos preocupar com vulcões, ainda mais um vulcão lá do outro lado do mundo? Bem, é inegável que temos poluído muito o planeta com a intervenção humana com o passar dos anos. Mais precisamente, após a Revolução Industrial, temos gerado muita poluição. E é nosso dever, como indivíduos, buscarmos meios para evitarmos complicações futuras que impactem incisivamente em nossas vidas. Não estou dizendo que o problema é sério e catastrófico, vocês sabem minha opinião sobre o tema, mas ninguém nega que poluição é algo ruim. Lógico que devemos buscar corrigir isso sempre voluntariamente por iniciativa individual, jamais aceitando meios coercitivos ou iniciativas políticas. Porque problemas desse tipo são oportunidades que surgem para ditadores tolherem liberdades individuais. Ditadores mais conhecidos como políticos parasitas globalistas que têm lobby para culparem o capitalismo por ser a principal causador desses acontecimentos naturais, mesmo que, lógico, não tenha nada a ver com vulcões da vida. O alarmismo acelerado, misturado à narrativa adotada por grandes veículos de informação, são feitas de forma coordenada naturalmente. Não estamos dizendo que existe um grande comando globalista central dando ordens, apenas que grupos com interesse globalista percebem a oportunidade e agem de forma coordenada. Grupos detentores de grande poder, políticos parasitas, grandes empresários globalistas, donos de conglomerados de mídia, veem essa oportunidade de despejar mentiras para as massas acreditarem em tudo que digam. Nós libertários sabemos que, de forma voluntária e conjunta, podemos criar mecanismos para a resolução desses problemas e que devemos, sim, sempre cuidar da nossa saúde, já que é um princípio fundamental que só importa a nós mesmos. Portanto, devemos sempre apresentar modelos factuais que contra-argumentem essa narrativa do poder absoluto na mão de poucos, e muitos que ficam reféns entregando sua própria liberdade em troca de migalhas de promessa de segurança. A aceitação pacífica e calada de ordens de políticos
emburrece o debate. E por pior que seja a democracia, possuímos a informação descentralizada agora, a maior e mais valiosa arma nesse cenário de jogo sujo pelo poder das máfias. Bom, já até esperamos que em uma semana a organização nefasta unilateral, a tal da ONU, e demais máfias vão propor taxações sobre empresas malvadonas, detentores de grandes fortunas, governo mundial, tudo isso para combate a pandemias e para mudanças climáticas. Olha, se o discurso for esse, pode ter certeza que vai ter o mugido dos gados aplaudindo isso, um mugido que vai ser mais alto que a própria explosão do vulcão de ontem. E veja, a erupção do vulcão Krakatoa ontem pode ter sido relativamente pequena, mas não subestimem um vulcão. Existe a suspeita que o chamado gargalo genético humano foi causado por um vulcão naquela região, não o Krakatoa em si, mas um outro do lado dele. Se você nunca ouviu falar do gargalo genético, eu explico. Quando começamos a mapear o DNA nosso e de outras espécies, percebemos que a diferença genética entre quaisquer duas pessoas, dois seres humanos, é muito menor do que entre qualquer chimpanzé ou vários animais na África. Pegue duas pessoas totalmente diferentes, de países diferentes, de locais diferentes, de raças diferentes, meça a diferença genética entre elas, você terá um valor menor que entre dois chimpanzés do mesmo grupo na África. Por que isso? Bem, a suspeita é que, há coisa de 70 mil anos atrás, houve um evento que matou praticamente todas as pessoas que existiam na época. Sobraram apenas algo entre 1.000 e 2.000 seres humanos que sobreviveram a isso. Ou seja, quase fomos extintos. Lógico, como todos os seres humanos atuais descendem desses poucos sobreviventes, por isso nossa diferença genética é pequena. E o que teria causado a quase extinção da humanidade? Bem, um outro vulcão onde hoje é o Lago Toba, muito próximo ao Krakatoa. Esse mega vulcão explodiu então e foi uma explosão tão violenta que o planeta ficou meses sem receber luz do Sol. Mas veja, isso tudo são teorias, ninguém lembra dessa época, ninguém registrou nada dessa época. Agora, em 1883, o antigo vulcão Krakatoa explodiu, causando alterações climáticas no mundo inteiro. Isso é bem documentado, há livros, relatos sobre isso. Um longo inverno rolou na Europa, as pessoas ficaram em casa e foi nesse cenário até que Mary Shelley escreveu Frankenstein. As cinzas do vulcão foram para a parte alta da atmosfera, onde reduziram a radiação solar, causando uma diminuição brusca da temperatura da Terra, falhas nas safras, muita fome e morte. A posição daqueles que acham que a ação do homem na natureza é fator determinante de qualquer coisa é realmente muito patética e prepotente. A natureza em si é muito mais preponderante nisso. Se ela quiser, ela se livra da gente em um segundo. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!